para me ajudarem a ver um bocadinho melhor estas coisas. Quando ouvimos dizer que uma grande parte da nossa população ativa está abaixo do salário mínimo, quando ouvimos dizer que uma parte dos serviços públicos tem piorado na qualidade, e quando temos tido tão maus indicadores económicos, e que ainda há falta de qualificação. Eu lembro de todos os trabalhos da OCDE mostraram que para emprego qualificado não é tão importante a oferta como a procura. Não há emprego qualificado num país onde não houver procura de emprego qualificado. E o contrário pode acontecer. Pode-se ir buscar mão de obra fora. Portanto, nós não estamos a ter uma oferta de oportunidades de emprego em Portugal qualificada. Bom, eu esperaria que, sendo o principal problema português a estagnação do crescimento e as consequências que isso tem em vários domínios, na carga fiscal, na sustentabilidade da segurança social e no emprego, que nós discutíssemos as políticas públicas para tornar o desenvolvimento mais rápido. E é pena que não aproveitemos essa ocasião. Porque os recursos que estão ao nosso dispor no mercado mundial são ilimitados, se nós quisermos. Quer dizer, não há recursos limitados para se financiar a dívida pública, se não houver confiança. Mas há recursos ilimitados para financiar investimentos ou investimentos se localizar em Portugal. E normalmente vem em conjunto e vem a qualificação e as oportunidades de empregos qualificados e os mercados e a gestão mais moderna. Portanto, como é que os nossos colegas que estão aqui, tão qualificados, resolveriam, fazendo algum benchmarking com os países que realmente tiveram sucesso? Que são muitos, na Ásia e na Europa. E esses fizeram sucesso, conseguiram fazer uma revolução. Eu acho que esta é que é a pergunta difícil no debate. Eu talvez tentasse recentrar a discussão num sentido diverso. Eu estava a ouvir o debate e estava a ficar com a ideia que este debate podia estar, já tinha sido feito há 10, há 15, há 20 anos. E, portanto, acho que nós temos aqui um problema muito mais sério, que é, se calhar, fugir ao debate central, que é o sistema político que gera estas políticas públicas. E a incapacidade que o sistema político tem de responder a um conjunto, eu diria, de tecnicalidades que aqui foram ditas, mas que na prática só podem ser ditas em debates porque depois o sistema não as aplica. E gostava muito que o Joaquim Aguiar falasse um pouco de, na sua perspectiva, qual é o grande reconfigurador do sistema político para gerar políticas públicas saudáveis. Porque vamos ter sempre o Mário Centeno, o Luís Filipe Pereira, o Jorge, com ideias diferentes. É completamente irrelevante as ideias deles, o que é importante é a aplicação das mesmas para o sistema político. Eles estão em posição privilegiada para influenciar o decisor político, como sabe. Estamos a tentar. Está a ser difícil. Eu queria felicitar os membros do painel pelas excelentes intervenções que tiveram até agora. E a minha pergunta são duas questões. Uma vem no seguimento daquilo que o Dr. João Salgueiro, enfim, referiu, e é sobre a educação. O Dr. Mário Centeno referiu que a educação era um pressuposto essencial do crescimento e temos déficit de educação. Ora, há quem... E a comunidade mediática, pensadores, jornalistas, comentadores, todos assentam nisso, todos os dias eu ouço que, de facto, a educação é um pressuposto essencial. Mas há quem sustente, e, por exemplo, lembro-me do Dr. António Barreto, que a educação vem com o crescimento económico. E não é por serem mais educados os cidadãos dos países mais desenvolvidos que o país é mais desenvolvido. Mas o país é mais desenvolvido, porque são mais desenvolvidos, esses países, esses podem gerar, de facto, uma educação melhor, e temos então a questão da oferta e da procura. Porque julgo que em Portugal não se põe, nomeadamente para investimentos estrangeiros em Portugal, raramente se coloca um problema de preparação profissional de facto da nossa gente. De modo que, se o painel me pudesse elucidar sobre esta questão ou iluminar, eu tenho algumas... Eu não tenho um partido PRI contra nenhum, nem... Portanto, ainda não me decidi intelectualmente por qual das correntes. Se pudesse iluminar, eu agradecia de facto muito. Um outro assunto sobre o qual, aí assim eu já estou, julgo que iluminado, mas gostava de saber a vossa opinião, é que o professor Mário Centeno diz que, de facto, temos um déficit de educação. Mas a educação, portanto, tem sido prioritariamente ou prevalentemente ministrada tem sido a educação pública. Bom, portanto, quando refere,
portanto, melhoramento ou melhoria da educação, investimentos na educação, está-se a referir a financiamento da educação ou financiamento da educação pública? Porque também todos os dias o que nós ouvimos é a defesa da educação pública. Eu gostaria de ver, era a defesa, de facto, de uma boa educação, seja ela administrada por quem quer que seja. Bem, mais uma pergunta ali, por favor. Muito bom dia, muito obrigado. Ora bem, eu acho que estas questões foram agora colocadas pelas pessoas que me antecederam, são muito pertinentes, porque, e eu ainda vou um pouco mais longe, é que este debate tem andado à volta de uma coisa que quer resolver a quadratura do círculo. Quer dizer, temos um Estado que, digamos, que se autoproclamou distributivo ou redistributivo, e agora andamos a ver se arranjamos economia para sustentar esse mesmo Estado. Mas isto é mesmo verdade. É que nós esquecemos, muitas vezes, que nós temos um regime dito democrático que resultou de uma revolução. De uma revolução com valores. E esses valores até estão institucionalizados na Constituição. E, digamos, a grande ideia daquela Constituição e do regime que temos é que o Estado tem que providenciar o melhor de tudo para toda a gente. E nós vivemos nisso durante algum tempo. Bom, o regime chegou, substituiu outro, enfim, mal amado, mas deixou o país com dinheiro, com ouro e sem dívidas. Depois, até meados dos anos 90, a dívida pública andava nos 10%, 15%, que eu saiba. E depois, bom, começou a crescer, 2000 e tal, 50%, 60%, na altura do pântano era 50%, 60%, e a partir de meados dos anos 2000 começou a crescer, como todos sabemos. Portanto, quer dizer, como era preciso dar tudo de bom a toda a gente, a economia não produzia, arranjava-se dívida. E quando foi possível, enfim, varreu-se para baixo do tapete e a coisa foi andando, até que batemos na real. Esta crise, para já, teve uma coisa extraordinária, é que pôs não sei quantas pessoas a pensar nestas coisas, dizer como é que se financia um Estado, como é que se fazia estas coisas todas, coisa que há 4 ou 5 anos era impensável. Ninguém sabia nada disto. Eu, como engenheiro civil, não percebi nada disto. E hoje já sei um bocadinho, já sou cidadão, com alguma literacia. Eu julgo que a maior parte dos que não são especialistas nisto até devem dar graças a Deus por ter surgido, para aprenderem um pouco mais. Portanto, o meu desafio é o seguinte, aquilo que eu penso é o seguinte, é que enquanto não desfizermos, digamos assim, esta ilusão de que temos um regime que existe para dar tudo de bom a toda a gente, e a economia ou o que o sustenta vem depois, nós não saímos disto. A economia não é o Estado que a cria, são os cidadãos que a criam. E, portanto, estamos aqui às voltas dos cidadãos, arranjem dinheiro, cá dentro não há, tem que se ir buscar fora, mais dívida, tem que ser seletivo. Agora, o Estado só serve para gastar dinheiro. Muito obrigado. Bom, muito obrigada. Vamos distribuir aqui as perguntas. Pedia que fôssemos breves para dar aqui algum tempo também ao Dr. Joaquim Aguiar, não só para responder às questões que lhe foram diretamente endereçadas, mas também para fazer um comentário geral aos comentários. Se calhar começava aqui pelo Mário Centeno, que teve 2 perguntas, nomeadamente sobre a educação e que estratégia para o crescimento, no fundo. Deixa-me ver se eu consigo articular isto de maneira a ser curto. Conciso. Mais um milagre. Não, nós em Portugal temos, ou vivemos durante muitos anos com uma enorme perplexidade, que foi a seguinte: nós temos, e ainda hoje isso é verdade, um elevadíssimo retorno para a educação. Os nossos licenciados têm um prémio salarial muito elevado. E, do ponto de vista económico, da decisão das pessoas, e eu vou pôr onde eu acho que a decisão, para responder também à sua questão, das questões de educação se colocam, é nas famílias. Não é o Estado.
O Estado tem que criar aquilo que eu gosto de designar por instituições inclusivas. E instituições inclusivas é fazer aquilo que não se fez enquanto se acumulou ouro. Foi reduzir a escolaridade obrigatória. Foi chegar à entrada na União Europeia com uma taxa de analfabetismo que tinha 2 dígitos. Que era impossível de explicar. Eu tentei fazer isto em meados dos anos 90 a um colega meu nos Estados Unidos, recém-chegado eu aos Estados Unidos, japonês, em que a taxa de analfabetismo no Japão anda na casa das décimas, e devem ser aqueles que são esquecidos virtualmente, portanto, muito poucos, e era impossível para eles entender como é que Portugal tinha uma taxa de analfabetismo de 2 dígitos. E é exatamente nas famílias que essa taxa de analfabetismo foi criada por indução das políticas públicas que foram invertidas. E bem. E, portanto, o que nós temos que perguntar neste momento é porque é que, com uma taxa de retorno tão elevada na educação, as nossas crianças continuam a sair da escola tão cedo. E a razão por isso disso acontecer é porque as famílias em Portugal vivem em situação financeira extraordinariamente complicada. O que mostram os dados é que uma família em que os pais tenham dificuldades financeiras tem uma probabilidade que é inferior em metade a continuar a estudar aos 14 anos do que uma família em que essa situação não se verifica. E a questão educacional tem um lastro intergeracional enormíssimo. É por isso, e foi por isso, que o presidente Bush, eu já falei dele 2 vezes aqui, eu vou pagar por isto de certeza absoluta, há muito pouco tempo instituiu aquela política que em inglês chama No Child Left Behind. É disto que se promove, e é assim que se promove o crescimento económico nos países. Alterando depois o processo, e vou tentar responder ao seu desafio, dificílimo, que se promove a afetação de recursos e de talentos na economia, como eu referi-se há pouco, na primeira parte, alterando os mecanismos de afetação que temos que funcionam no mercado de trabalho, que penalizam 1/4 da população portuguesa de forma violentíssima, com uma precariedade elevadíssima, uma rotação de empregos elevadíssima, que é a que gera os 41% de baixos salários que depois vivem com menos do que o salário mínimo. Não é que eles recebam menos do que o salário mínimo, o problema é que eles não trabalham o ano inteiro. Porque rodam enormemente entre empregos. E isto acontece porque temos os incentivos trocados na economia portuguesa. É por isso que não há muito investimento direto estrangeiro. Quando me diz que não há muita falta de... É porque há muito pouco investimento direto estrangeiro em Portugal. Mas há muito pouco investimento direto estrangeiro em Portugal também porque os níveis de educação em Portugal são baixos, quando comparados com os outros congéneres europeus. É uma questão de escala. Há muito pouco. O diferencial salarial entre Portugal e a Europa é enormíssimo. O rácio de salários mínimos entre Portugal e a França é 1/3. Sabe qual é a diferença de salários médios entre Mississippi e Boston, que são 2 extremos também na distribuição americana? 2/3. É muito menor o diferencial salarial nos Estados Unidos do que é dentro da Europa. O problema depois são as instituições nacionais. Eu vou já terminar. Só para alargar aqui, mesmo no fim do debate, há algo que ainda não foi falado aqui, que é o sistema de justiça em Portugal, que é aquilo que mais, na minha experiência e na minha capacidade analítica enquanto economista, mais penaliza Portugal, ou também penaliza Portugal na comparação internacional, que é a dificuldade de convencer outros a investir em Portugal. Porque, como já se disse aqui no painel anterior, a moeda única é um ingrediente absolutamente necessário ao mercado único e ao fluxo de investimentos dentro da União Europeia. Isto tudo geraria a questão
uma questão importante da parte das políticas públicas, que nós também já aqui falámos, que tem a ver com a coesão social. Ou seja, essa coesão tem que ser o resultado do crescimento económico, mas ela também é um ingrediente dessas características. Passar a palavra, Jorge. Para si, julgo que posso fazer-lhe uma pergunta direta e um bocadinho provocatória, porque nós estivemos aqui a falar de recursos limitados, de desequilíbrios de distribuição de recursos entre gerações, da necessidade, embora obviamente esta questão não seja consensual, mas da necessidade do Estado contrair aquilo que é a sua provisão e reduzir despesa pública, mas estamos também aqui numa plateia, não querendo individualizar, que quando se tratou, por exemplo, de reduzir despesa pública com pensões, e estamos aqui perante uma geração que se indignou com essa medida, porque isso significaria um corte com o contrato o contrato social que tinha sido estabelecido. Portanto, há sempre este conflito, não é, entre a concepção do que devem ser as políticas públicas e depois a avaliação do que elas significam individualmente. E a minha pergunta é possível fazer esta reconfiguração que o Jorge também considera desejável na segurança social sem convocar a atual geração de pensionistas a participar nesse esforço redistributivo? É uma escolha. Não é uma inevitabilidade, é uma escolha. Agora, como qualquer escolha pública, é preciso olhar para a relação custo-benefício e é preciso olhar para as várias dimensões e objetivos dessa escolha. E os vários objetivos e dimensões dessa escolha são, ponto número 1, obviamente, o problema de sustentabilidade, ponto número 2, um problema de adequação das prestações sociais, se elas cumprem ou não com a sua finalidade primeira, ser rendimentos substitutivos do trabalho, em particular na velhice, e eu recordo que só há duas formas de prover para o rendimento na velhice. Uma é guardar produção futura para consumo futuro. Enfim, isso na Idade da Pedra fazia-se. Não é? A segunda é trocar produção presente por produção futura. E isso pode-se fazer através de um conjunto de promessas feitas pelo Estado, promessas feitas pelas empresas ou promessas feitas pelos filhos, dependendo do modelo de financiamento que aqui encontramos. Nós vivemos essencialmente num modelo em que as promessas resultam do Estado, de que as gerações futuras cumprirão o contrato social que o Estado hoje estabelece sem interrupções e nos termos em que nós os cumprimos hoje. Ou a segunda alternativa, nós trocamos produção corrente por produção futura através da acumulação de ativos. Enfim, e neste menu não há muito mais escolhas, depois qual é o mix, é uma opção da sociedade ao fazer. Nós neste momento temos um desequilíbrio de tal forma grave nos sistemas de pensões, na parte contributiva, na parte redistributiva tem a ver com escolhas e com, no fundo, a capacidade que o Estado tem de gerar receitas fiscais e as usar de forma eficiente, mas na parte contributiva, que era suposto ser autofinanciada com base nas contribuições, nós temos um déficit de cerca de 30% já hoje. E esse déficit vai agravar-se pelas tendências demográficas que vimos há pouco e não tanto, enfim, também provavelmente pelo crescimento fraco da economia, mas sobretudo pelo desequilíbrio na relação entre financiadores e beneficiários da prestação. Agora, como resolver o problema? Nós temos um conjunto de responsabilidades que já foram assumidas para com os atuais pensionistas e para com os atuais ativos, e eu friso, para com os atuais ativos, e nós tendemos a colocar a questão muito na garantia exclusiva e total e absoluta das responsabilidades assumidas com as atuais pensões em pagamento e desprezamos ou desvalorizamos ou ignoramos ou damos menos importância às responsabilidades já adquiridas com todos, enfim, nós estamos aqui 20, 30, 40 anos de contribuições que têm que o sistema assumiu. E a questão é, constitucionalmente, mais do que constitucionalmente, a sociedade valoriza de forma diferenciada as responsabilidades assumidas para com os diferentes grupos. É provável que valorize e é natural que o faça, porque, obviamente, um pensionista não está nas mesmas condições de aceitar uma redução do rendimento que está uma pessoa que está no mercado de trabalho, está na idade ativa e pode ajustar o seu perfil de consumo e poupança, pode tomar decisões que acomodem essa decisão. Um pensionista muitas vezes não tem condições de o fazer, não vale a pena ignorarmos isso e há aqui uma questão de sensibilidade social que terá sempre que estar presente. Agora, como o desequilíbrio é de tal forma grave, transferir o ónus do ajustamento para as gerações futuras, que é aquilo que tem sido feito em Portugal desde sempre, todas as reformas da Segurança Social foram no sentido de transferir o ónus do ajustamento para as gerações seguintes, com as alterações da idade de reforma, da forma de cálculo da pensão de velhice, da consideração da carreira contributiva toda, da alteração da forma de financiamento, e por aí adiante. Nós podemos estar aqui a fazer um rol exaustivo. É uma escolha.
Agora, a consequência é qual? É que os níveis de adequação que isso significa, eles já são evidentes. Basta olhar para os relatórios recentes que apostam para níveis de substituição, enfim, podemos discutir todos os valores, mas à volta dos 30% e 35%. Primeira pensão, último salário. E um sistema de pensões que gera este resultado, na minha opinião, não é um sistema de pensões ótimo. Não é ótimo para a sociedade, não é ótimo, obviamente, para os atuais financeiros, para a atual geração, a tal qualificada, a atual, que já vai enfrentar condições de vida, porventura, piores do que aqueles que tiveram os seus pais. É uma geração entalada, né, porque vai ter, em muitos casos, que suportar os mais velhos e vai ter que suportar a educação dos filhos. Enfim, também há o reverso, também é verdade, também há o reverso. Há muitos pensionistas que suportam hoje pessoas no mercado de trabalho. Mas o resultado de transferir todo o ónus para as gerações futuras é um resultado que, do ponto de vista social, a mim, eu acho que é indesejável. Agora, como é que vamos resolver isto? Há várias formas de o fazer. Vejamos, o Estado já está a distribuir o ónus sobre os atuais pensionistas. O que é que aconteceu estes anos? Há 6 anos que as pensões contributivas, excetuando as mínimas, que não são contributivas, não são atualizadas. Cortou-se o 12º e o 13º mês. Criou-se a contribuição extraordinária de solidariedade. E por aí adiante. O que é isto, se não estar a distribuir de forma encapotada já o ónus do ajustamento também pelas atuais gerações de pensionistas? Agora, ou fazemos isto de forma clara e dizemos, meus amigos, a promessa de taxa, por exemplo, pode ser feita por mantendo os níveis nominais de poder de compra, pode ser mantendo os níveis reais, pode ser atualizando menos do que aquilo que seria a fórmula expectável que está em vigor. A fórmula hoje indexa o aumento das pensões, a evolução do crescimento real do PIB e a evolução da inflação. Como é que pode ser financiando isso através da emissão de dívida e a distribuição dessa dívida intertemporalmente, de forma equitativa? Agora, eu acho que é utópico e é falacioso e é enganar a população. E é, no fundo, enganar sobretudo os mais jovens, para quem a preocupação para com as pensões é uma preocupação muito distante, está muito longe. Eu estou mais preocupado agora em ter um emprego estável, constituir família, progredir na minha carreira, qualificar-me, e acredito que o Estado que vai cumprir este contrato, eu desconfio, mas eu acredito. A questão é esta. Eu acho que com este resultado, quando as gerações ativas se aperceberem dele, podemos ter uma ruptura total. E quando digo uma ruptura total, pode ser uma ruptura à Le Pen ou coisas do género, como já vimos aqui há pouco a propósito da integração europeia, quer dizer, as gerações ativas, eu não quero mais este contrato social, o primeiro partido político que me oferecer a possibilidade de eu sair desse sistema, eu voto nele. E depois como é que resolvemos o problema? Não sei, eu não sei, eu não estou a dizer isso, Mário. Eu não estou a dizer isso, mas eu acho que não nos podemos dar ao luxo de correr o risco de ter uma fratura destas dimensões. Ela já está a surgir. Basta ver também, no fundo, as implicações que isto vai ter do ponto de vista, até do ponto de vista eleitoral. Enfim, não é o nosso campo, mas não tenhamos ilusões que esta fratura latente que há entre gerações, mais evidente, menos evidente, ela pode se manifestar do ponto de vista eleitoral. Não é? E podemos ter blocos de voto nas próximas eleições ou em futuras, e isso condicionado às escolhas públicas. E condicionado às escolhas públicas pode ser enviesar ainda a solução mais e retirá-la do ótimo social. E eu acho que, no fundo, nós não devemos correr esse risco. Há formas de fazer o ajustamento sem implicar forçosamente sacrifícios grandes para as gerações atuais de pensionistas. Há formas de o fazer. Agora tem que se fazer rápido, porque cada ano que passa a bola de neve está a aumentar, e é preciso fazê-lo de forma transparente. E eu acho que é muito essa parte da transparência, há pouco alguém aqui falava da capacidade de influenciar ou não os decisores. Nós temos ainda em Portugal muita dificuldade em encarar este tipo de decisões, são decisões geracionais, com a transparência que elas mereceriam e com a frontalidade e sem receio daquilo que é a opinião da sociedade, que eu acho que a sociedade, se colocamos a coisa nestes termos, não é? Eu acho que a sociedade acabará por perceber, e enfim, a sociedade portuguesa é uma sociedade que mostrou ser moderada, que mostrou ser ponderada, para além das clivagens políticas que às vezes são enfatizadas naquilo que é o discurso mediático. Eu acho que a sociedade, fora do discurso mediático, é uma sociedade ponderada, consegue perceber a raiz dos problemas, consegue perceber os benefícios, os custos, e eu acho que se conseguiria chegar aqui a um consenso que desse uma perspectiva de confiança às gerações atuais, que estão a financiar o sistema de forma como nunca antes, estão a financiar com taxas contributivas e fiscais como nunca antes o fizeram, que lhes desse uma expectativa de que este contrato é para levar a sério, que é um contrato justo, que é um contrato equitativo e que introduz os tais incentivos na economia que geram crescimento, que geram maior participação no mercado de trabalho, que geram maior produtividade, que é isso que ele não faz hoje. Ele hoje, no fundo, limita-se a ir repartindo, entre aspas, os sacrifícios de forma, enfim, anárquica, não é? Nós vamos perder o professor Mário Centeno, que tem de sair. Muito obrigada pela participação. Vamos só terminar aqui a conversa. Temos de todo modo o tempo para cumprir
Dr. Luís Filipe Pereira, um comentário final, muito rapidamente. Eu terminaria o meu comentário final com duas reflexões. Uma primeira tem a ver com este tipo de iniciativas e tem a ver como a sociedade portuguesa pode tomar decisões através da via política. Bom, a primeira reflexão é que este tipo de debates é ótimo. Não quer dizer que foi o que aconteceu aqui, mas o que eu vejo na sociedade portuguesa, normalmente, via órgãos de comunicação social, nós discutimos bastante as consequências das coisas. Discutimos bastante os efeitos finais. Ainda hoje falámos disso. Cortámos pensões, os salários são baixos. Sem querer aqui, aquele jogo que é das crianças, perguntam, mas porquê? E nós damos uma resposta e ele torna a perguntar, e porquê? Mas se fizermos este jogo, chegamos a uma conclusão que é, do ponto de vista económico, aquela que o João Salgueiro, que já se foi embora, colocou. De facto, há aqui um tema, uma palavra que nunca foi utilizada, que é a palavra competitividade. E essa palavra competitividade abarca um conjunto tão largo de conceitos, alguns deles, como ainda há pouco o Jorge Marrão referiu. Competitividade é a forma de nós sermos mais produtivos. Produtivos não no sentido estrito do termo, mas temos boas decisões. Bom, e essa competitividade tem a ver com um mundo de coisas que nós raramente falamos, e quando falamos, não falamos do ponto de vista qual é a opção que vamos escolher. Nós ficamos no diagnóstico. Exemplo prático. Segurança Social. Temos um problema. Há alternativas? Em termos conceituais, sim. Há, em termos muito sintéticos, manter o sistema de repartição ou alterar para algum sistema de plafonamento. Discutimos isto? Não. Discutimos que as pensões são baixas, discutimos que são injustas, mas o que está por baixo disto não discutimos, que é a competitividade. A questão, por exemplo, da parte de salários baixos. Claro que temos salários baixos, claro que temos níveis de pobreza. O que é que está no fundo disto? Falta de competitividade do ponto de vista económico. E discutimos isto. E discutimos do ponto de vista o que é que vamos fazer? É isto ou aquilo? Não, discutimos o diagnóstico. E é esse o debate que é feito na comunicação social. É isso que nós vimos todos os dias na televisão. Não estou a pôr em causa que isto não seja importante. As pessoas sentem-se bem a denunciar as coisas, sentem-se, ou como direi, as pessoas querem denunciar injustiças que lhes aconteceram. É humano, é lógico. Mas enquanto sociedade temos que cada vez mais desviar o tipo de reflexão para o que é que vamos fazer, discutir medidas e tomar decisões. Poder-me-ão dizer, mas isto é ilusório, uma sociedade é atravessada por várias ideologias, por várias... É óbvio que sim. E ainda bem que assim é, porque eu não conheço sociedades mono-pensamento que alguma vez fossem a algum lado. Mas, do ponto de vista público, há que cada vez mais nós, também pessoas talvez um pouco mais informadas, chamar a atenção para este tipo de coisas. Porque, de facto, não é isso que acontece. Um último ponto, outra reflexão, e que é um caso particular disto, tem a ver com o meu conceito de competitividade, que passa pelo sistema político, pelo sistema educativo, são aspectos de fundo, estruturais, pela justiça, pela fiscalidade, pela produtividade, pela gestão das empresas, pela qualificação dos trabalhadores, pelos custos unitários de trabalho, N coisas, de todas estas coisas que influenciam a produtividade, eu não disse todas, há o problema do sistema político. E temos que encarar a hipótese de pensar seriamente no nosso sistema político. O sistema político hoje, em termos de renovação e em termos de decisão, em termos de renovação, está bloqueado, a meu ver. Isto tem mais coisas a dizer, mas... Bem, sim, ficamos por aqui. Eu não quero fazer uma defesa corporativa da classe, mas eu diria que a comunicação social coloca as perguntas. As respostas é que tardam a vir, não é? Porque, de facto, problemas são complexos. Vamos abrir outra frente de discussão. É uma questão Mas eu diria que tem a ver com a natureza das próprias questões, com a sua complexidade, porque é mais fácil identificar situações injustas do que formular propostas alternativas para ultrapassar essas injustiças, não é? Pronto, e é para isso que estamos aqui também e que este fórum serve. Dr. Joaquim Aguiar está com déficit de tempo de intervenção para reagir. Nunca tenho déficit. Nunca tenho.